A nossa luta agora é pela campanha, é na campanha eleitoral e pela eleição que se aproxima. 6 de outubro é dia de eleição. 6 de outubro é dia de votação. É dia de chegarmos diante da urna com a responsabilidade, com a sensação do dever cumprido na apuração. Em quem eu vou votar? Em quem eu vou depositar a minha confiança? Em quem vai cumprir todos os compromissos assumidos ou em quem vai me decepcionar? Eu tive a possibilidade de escolher? Eu tive a possibilidade de apurar? Você tem agora, deste momento, hoje 26 de agosto, até o dia 6 de outubro, você tem este período, este é o tempo que temos para fazer com que o seu voto possa valer a pena. E aí, no meio disso tudo, você vai tentando entender em quem acreditar. Tem muito lobo em pele de cordeiro por aí. Tem muita gente que até ontem, por exemplo, era PSD de Kassab, PSB de Alckmin, de Dino, que era PSDB de João Dória, querendo desembarcar em PLs da vida, porque hoje são vários os PLs, não é? Nós temos o PL do Vardemar, o PL do Bolsonaro, o PL, por exemplo, lá da Bahia de João Roma, que saltou de 50 diretórios municipais para 250 diretórios municipais do interior da Bahia. Dá para imaginar o quanto de porcaria veio junto. Porque não dá para achar que teve uma apuração rigorosa, criteriosa, para então crescer dessa forma exponencialmente o partido do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nós temos situações, e já vou tratar desse assunto antes da participação do Nicolas, aquele alerta que ele faz para te ajudar a escolher o seu candidato. E Valtão, eu vou tratar de um assunto aqui bastante delicado, entretanto, merece uma avaliação, uma análise, a nossa opinião, para gerar a reflexão em quem nos acompanha Brasil afora, Walter. Nós tivemos uma foto, aliás, Luizão, se você estiver me ouvindo, manda para o Edson aquela foto do palanque, onde estão Ricardo Nunes ao centro, do lado esquerdo do Ricardo Nunes, Michel Temer, e do outro lado, o presidente Bolsonaro. Manda para mim essa foto, Luizão, para a gente poder colocar na tela e a gente ilustrar, para a gente fazer com que essa conversa, né, tenha esse apoio a partir dessa foto, para que a discussão ganhe corpo aqui a partir de uma imagem. Ninguém está chutando, será que aconteceu? Não, isso aconteceu. Isso aconteceu por quê? Porque, de fato, a direita não tem um candidato em São Paulo. A direita do PL, do presidente Bolsonaro, não conseguiu ter um candidato em São Paulo, que era Ricardo Salles. Salles não conseguiu, através de uma decisão do Vardemar, emplacar a sua candidatura em São Paulo. O que sobrou para o presidente Bolsonaro foi o vice, na chapa do Ricardo Nunes. E eu começo a acreditar que seria muito melhor o presidente Bolsonaro se posicionar da seguinte forma: se é para ficar com o vice, eu não quero. Se é para ficar com o que sobrou, com a rebarba, com a quirera, com a migalha, eu não quero. Por quê? Porque isso vai custar muitíssimo caro para o presidente Bolsonaro. Imaginar que Bolsonaro está no mesmo palanque que Ricardo Nunes, que é do PSDB, que era PSDB, um João Dória da vida, do outro lado, Michel Temer, e do outro lado, Bolsonaro. Isso mostra para mim, isso fica claro, deixa claro que a opção de defender ao menos a candidatura do vice-prefeito com Melo Araújo foi uma estratégia que, ao meu ver, não foi a melhor, Walter. E eu digo o motivo. Ver o presidente Bolsonaro ao lado de Michel Temer, ao lado de Ricardo Nunes, para mim é meio que água e óleo. E dá para ver nitidamente
o desconforto do presidente Bolsonaro. Eu não sei o que vão fazer, Walter, mas legal não está. Walter, não estou te ouvindo. Walter? Olha, tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí? Agora tá, Walter. Agora tá, vai lá. Desculpa, meu microfone estava mutado aqui. Olha, então Baleia Rossi também, né? Não vamos esquecer quem é a ministra do Planejamento do governo do presidente do PT. O eleitor se apercebe das coisas. E por isso que nós estamos vivendo um problema hoje aqui. Porque eu tenho sustentado há muito tempo o seguinte: quando a gente tem 60% de afinidade com alguém, política, essa pessoa não é nosso adversário. Não precisa ser muito mais do que isso, 60%, né? É nosso aliado. Quando nós temos mais afinidades do que diferenças, essa pessoa é nosso aliado. Quando o Marçal, que eu espero que compareça hoje aqui conosco, faz uma fala e um posicionamento que faz sentido para nós, é natural que as pessoas venham aderir a essa candidatura. Porque é a candidatura que denuncia, que fala contra, que vomita os principais problemas que nos enojam no país, no Brasil. Depois vem aqueles defensores do sistema dizendo o seguinte: vem mais um aí de fora, se dizendo outsider, se dizendo antissistema. Mas é que está todo mundo cansado, Vitória. Todo mundo cansado de um sistema que se autoajusta num determinado momento para mudar algumas peças e continuar tudo a mesma coisa. E quando a gente vê o presidente Bolsonaro ali ao lado do Michel Temer, que representa, eu acho que na pessoa dele, personifica na pessoa dele exatamente tudo isso que grande parte das pessoas não querem, que enxergaram em Bolsonaro e que agora estão enxergando de alguma forma no Pablo Marçal. E é óbvio, outro dia eu fiz uma análise aqui contando uma história de um sátiro. Sátiro era uma figura da mitologia que era metade bode, metade humano e andava assim pelos campos, era um ser das florestas. E ele encontra uma flauta e se aperfeiçoa naquela flauta. Márcias é o nome do sátiro. E aí provoca a ira dos deuses, né? Provoca a ira do sistema. E num determinado momento surge Apolo, que era aquele que tinha vencido os povos. É exatamente o que esse pessoal quer. Não tem que ter polarização no Brasil. Bom, se não tiver polarização, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a imposição de um lado só. Aí surge Apolo e diz o seguinte: olha, tu está desafiando aqui o poder dos deuses, e esfolou o sátiro Marcias. Isso é uma triste história que a mitologia grega nos deixa. Eu acho que nós vamos precisar evitar que o Marçal, e eu disse que poderia acontecer isso com ele, seja esfolado. E aí fica aqui um apelo: vote na candidata do Novo, vote em quem quiser, mas não vamos atacar quem está do nosso lado, porque Marçal pode ter os seus defeitos, e se a gente quiser santidade, vamos buscar isso no céu. Agora, ele fez uma coisa com Boulos, que é a coisa que o pessoal estava se tornando especialista, ou é especialista, ao longo de tempo, em fazer com seus adversários: a destruição de reputações. Aquele negócio de pegar a carteira de trabalho e exorcizar o cara, só aquilo já valeu por essa eleição toda desse ano. Só aquilo não tem preço.